E aí, bom dia, galera! Tudo certo com vocês? Deixa eu ver quantas pessoas a gente já tem aqui assistindo. Aí, começou! Eu tô vendo nas outras telas, tá? Porque vocês estão em todos os lugares aqui. Vamos só dar um tempinho pro pessoal ir entrando, se acomodando. Fiquem à vontade, tá bom? E a gente já começa. Vamos ver aqui. Gente, quem tá online, eu espero que vocês tenham um bom onboarding, né? Eu quero mostrar aqui para vocês a visão geral da plataforma e já explicando enquanto as pessoas vão entrando, depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. O intuito aqui não é fazer implementações, configurações, etc. É mostrar para você como você pode acessar as ferramentas, onde você encontra as informações, porque o intuito é fazer cada vez mais vídeos assim, e que ajudem você a conseguir implantar ainda mais rápido a estratégia dentro da Lead Lovers, tá bom? Então, enquanto as pessoas vão entrando, comentem aqui para mim no chat, eu tô só vendo que vocês, de onde vocês são, quanto tempo que vocês estão na Lead Lovers, comentem aqui que eu vou, pra gente conversar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Enquanto isso, eu tô acompanhando aqui. Vou deixar mais pertinho. E assim, eu já agradeço de antemão todos vocês que estão aqui presentes. Afinal de contas, é segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu sei que tem gente que acabou de acordar, outros já estão acordados há muito tempo. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. E assim, eu quero que vocês aproveitem o máximo, tá bom? Qualquer dúvida vocês perguntem, não tem problema nenhum. Eu só vou fazer o seguinte: vão perguntando e no decorrer eu vou respondendo, ou então a gente deixa para o final, porque daí eu vou deixar um espacinho para tirar dúvida, tá bom? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, afinal de contas, a gente acabou de começar a semana. Vai ter gravação, tá? E no e-mail de quem está participando, eu vou enviar um documento escrito com algumas coisinhas que eu falar aqui e também com algumas outras funcionalidades, tá? Tudo para vocês terem um guia de passo a passo de como começar, beleza? Eu mando por e-mail. Bom dia, William. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela e é um papo bem formal, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no chat. E eu vou usar essa tela daqui, então eu vou ficar meio que na diagonal para vocês. Me digam certinho se vocês estão enxergando a tela, todos os ícones bonitinho. Nuno, de Portugal, há um mês na Lead Lover, seja bem-vindo. Dois meses, Sinara. Assim, galera, afinal de contas, o que é Lead Lovers? Vocês que estão aqui já estão há um pouquinho mais de tempo ou acabaram de começar. É muito louco imaginar que tem todas as ferramentas de marketing que vocês precisam dentro de um só lugar. É isso que a gente sempre bate na tecla nas nossas divulgações. O intuito é que vocês peguem todas essas ferramentas, utilizem o máximo de potencial possível para crescer cada vez mais no digital. A gente tem, além dessas ferramentas, alguns treinamentos bônus que eu vou mostrar para vocês como depois acessa. E se algum de vocês não tiver acesso, já manda no chat que não tem, ou então envia um e-mail para a gente que a gente coloca vocês, tá bom? Para que vocês tenham todas as ferramentas possíveis, tanto de conhecimento quanto de ferramenta técnica, para implementar a estratégia de vocês, tá? Então, a Jéssica falou aqui, entrei na live para conhecer melhor a plataforma, trabalho numa faculdade, vendemos cursos, quero entender se consigo implantar essas vendas através da Lead Lovers. Olha só, então a Jéssica não é nossa cliente, também seja bem-vinda, tá? Se você não é cliente, comenta aqui para mim só para eu ver se você é ou não cliente Lead Lovers. E assim, o que é Lead Lovers? Voltando à minha pergunta inicial. Nós disponibilizamos aos nossos clientes criadores de página, para vocês criarem páginas de captura, página de venda, qualquer outro tipo, tá? Sequências de e-mail para que você opa,
Travou para vocês? Aí, criação de e-mails, criação de máquina de WhatsApp, enfim, vários tipos de estratégias implementadas dentro de um só lugar. Essa tela inicial aqui, onde vocês estão vendo, é a tela do que a gente chama de máquinas, é a nossa tela de máquinas. O que é a máquina dentro da Lead Lovers? A máquina é como se fosse uma caixinha de projeto, tá? Ou uma caixinha de ferramenta, como você melhor imaginar. Dentro dessa caixa estão todas as ferramentas de criação de página, e-mail, configurações, listas de contatos, para vocês gerenciarem dentro dessa caixinha, tá? Então, cada caixinha que vocês estão vendo aqui é um projeto diferente. E o intuito é que eu mostre uma visão geral do que tem dentro de cada caixinha dessas, tá bom? Então, vamos lá. Tá travando muito para vocês? Aqui o William falou que tá travando. Qualquer coisa, vão me avisando. Gente, eu coloquei 3 máquinas, 3 projetos criados no meu nome para fazer essa demonstração para vocês, tá? Mas antes de acessá-las, eu quero acessar as primeiras páginas, que são as páginas mostradas nesses ícones aqui do menu, beleza? O primeiro ícone que aparece é a casinha, que é a home de vocês. É aqui que vai aparecer as principais informações de conversão da conta de vocês, como novos contatos, e-mails enviados, total de contatos. Aqui a gente ainda tem uma breve explicação de outras ferramentas, né? Então, por exemplo, o botão de WhatsApp, chatbot, etc. E mais para cá tem conteúdos relacionados para você. Então, se você está no início e não sabe por onde começar, aqui a gente sempre tem alguns tutoriais, alguns artigos que vocês podem acessar e implementar na estratégia. Casos de uso também, caso vocês precisem de uma motivação, a gente tem pessoas incríveis que disponibilizaram esses casos para nós. Perdão. E as nossas funcionalidades logo abaixo. É como se fosse um atalho daquilo que tem na Lead Lovers. Então, e-mail marketing, as máquinas que eu falei, CRM, que é o nosso pipeline, onde você vai gerenciar os seus contatos na hora de fazer o processo de vendas, as páginas, o chatbot e o curso online. Tá? Então, você consegue colocar o seu curso online dentro da Lead Lovers sem problema e integrar com as plataformas de pagamento, mas isso a gente vê mais para frente. Essa é a primeira página, tá? Aqui vocês conseguem filtrar pela última semana, últimos 15 dias. É uma dashboard bem completinha. E a segunda aba é a aba Contatos. Aqui vai englobar todos os contatos que vocês têm dentro da conta de vocês, independente se eles estão ou não dentro de um projeto, que são aquelas máquinas, beleza? Aqui é a visualização geral desses contatos. Aqui em Selecione uma Máquina, você vai selecionar um projeto seu. A gente tem vários nessa conta que eu estou fazendo demonstração. A gente tem várias máquinas. Basta que vocês acessem os status desse lead. Então, por exemplo, o lead ativo significa que ele está apto para receber a comunicação de vocês. Está tudo certinho com ele, tá? O hard bounce e soft bounce são status de erro. Às vezes a pessoa está com erro na caixa de entrada. Às vezes ela está com erro no provedor dela. Alguma coisa aconteceu e ela não consegue receber o seu e-mail. Mas por quê? Porque às vezes é um e-mail inválido. Às vezes ela está com a caixa de entrada cheia. Então, relativamente, assim, todos os erros que a pessoa não consegue receber os e-mails, ela costuma ficar como hard bounce e soft bounce. Inválido, mesma coisa. Eu vou tomar um golinho de água aqui, porque minha voz hoje não tá colaborando. Tá, então vamos lá. Unsub é quando o próprio lead, ele dá unsub na sua, unsubscribe, né, na sua lista. Então, você enviou um e-mail para ele, ele não quer mais receber esse e-mail, clicou em unsub e se descadastrou da sua lista. Spam, mesma coisa. Quando ele recebe uma comunicação sua e coloca em spam, ele mesmo faz essa ação. Rejeitado também faz parte daqueles errinhos que acontecem de problemas de provedores, tá?
Limite do plano é quando você... os planos da Lead Lovers em geral, padrão, tem acesso a 5.000 leads, tá? 5.000 leads. Então, vamos supor que você capturou 5.000 e mais um. Você não tem acesso a esse armazenamento de 5.001. Então, esse contato vai ficar como limite do plano. Ele ainda consta dentro da sua base, só que ele não vai receber seus e-mails nem nada, porque você precisa de armazenamento para inseri-lo dentro dos seus contatos, tá? Ele vai ficar ali bonitinho, em limite de plano. Assim que você conseguir mais armazenamento, ele vai se tornar um lead ativo. Aguardando confirmação, são os leads que eles passam por uma sequência diferente. Aqui na Lead Lovers, a gente tem uma sequência que depois eu vou mostrar para vocês, chamada confirmação dupla. Ele basicamente vai se capturar para uma página de captura, tá? Vai entrar na sua sequência. Só que ao invés dele já receber os conteúdos imediatamente, ele vai entrar num funil chamado confirmação dupla. Você vai enviar um link num botão e vai pedir para ele confirmar a conta de e-mail dele. Isso serve para ajudar vocês a filtrar ainda mais os leads engajados dos desengajados. É uma recomendação que a gente faz, inclusive. Porque volta e meia, se você não coloca ali as boas práticas de envio, ou às vezes o seu formulário não tem aquele CAPTCHA, que é onde eu não sou um robô, né, que você tem que colocar, a pessoa às vezes coloca um e-mail nada a ver só para receber a sua recompensa, ou então é um bot. E para os bots não entrarem e às vezes, sei lá, sujarem as métricas de vocês, o double opt-in, que é a confirmação dupla, é muito importante, porque a pessoa tem que clicar no e-mail, clicar no link do e-mail e aí sim ela se torna um lead ativo, beleza? Blacklist, mesma coisa, tá? Às vezes é um e-mail spammer, ele entra numa lista negra e ele tem que ficar em quarentena até que as coisas se ajeitem e ele volte a receber seus e-mails. São os principais status, tá? A gente tem alguns filtros aqui, eu não vou passar por todos porque são vários, mas no documento que eu vou escrever para vocês vai ter certinho. Você pode buscar os seus leads por aqui, ou você pode clicar em filtros avançados para filtrar ainda mais a sua pesquisa. Então, você pode achar um lead por tag de identificação, pode achar por e-mail, por máquina. Então, eu quero o lead da máquina X. Você pode colocar o nome da máquina aqui. Você pode filtrar por pesquisa de aceitação, por data de cadastro, enfim, por vários outros filtros que são muito importantes na hora de você segmentar a sua base para uma determinada ação, ok? Essa é a aba Leads. Você também pode ver os leads recentes por aqui, ou qualquer outro tipo de filtragem em um desses 4 botões. E aqui, muita gente não vê, mas nesses 3 pontinhos tem mais ações que vocês podem fazer. Por exemplo, cadastrar um lead manualmente. Eu não tenho uma base de lista, mas eu tenho uma pessoa que quer entrar na minha base. Como que eu faço? Clica aqui nos 3 pontinhos e cadastrar lead. Você vai colocar todos os dados pessoais dela que você tiver e pronto. Você pode exportar, então você pode tirar a base daqui em uma planilha, enfim, para colocar em outro local, ou às vezes para fazer algum outro tipo de ação. Aí gera uma planilha CSV para vocês. E importar leads, né? Colocar os leads aqui dentro. Você vai escolher a máquina, todo o destino certinho de onde você quer inserir. E aqui você insere a planilha ou um bloco de notas, que é o famoso TXT, com as configurações de lead, tá bom? Essa é a visão geral da aba de contatos, que é a segunda abinha ali do nosso menu. Deixa eu ver se tem mais gente perguntando. Já tem umas perguntinhas aqui. William, eu vou te responder mais para frente essa pergunta, tá bom? Então segura aí que eu já respondo. Nossa terceira aba é as máquinas. É justamente essa aqui. As máquinas é onde vocês vão criar os projetos de vocês, tá? Eu já estou com 3 projetos criados justamente para fazer essa demonstração, mas se você quer criar algo específico para o seu nicho, você vai clicar em nova máquina, aqui no cantinho. A gente tem máquina padrão, onde você vai criar um projeto em branco, ou um projeto pré-realizado, depois eu vou mostrar. Uma máquina estratégica,
A gente vai dar algumas opções de acordo com os objetivos de vocês, com os nichos de vocês. Aí é só você escolher uma dessas opções. E a automação de marketing, que é uma outra forma de enviar e-mail, uma outra forma visual para vocês se organizarem, tá? Primeiro eu vou aqui na máquina padrão. A gente pode criar uma máquina em branco, então um projeto totalmente do zero, ou escolher um dos modelos que tem aqui. Então, por exemplo, telefonia, redator, aplicativos, tem aqui plano de saúde. O que acontece nessas máquinas que a gente realiza aqui, as estratégias? Ao clicar e escolher este modelo, ele já vem com o e-mail criado, o conteúdo do e-mail, só para você personalizar com a cara do seu negócio e algumas páginas. Porque às vezes a pessoa não sabe onde começar, não sabe como criar página, ou então não tem. Precisa desse empurrão inicial, a gente tem essas máquinas prontas. Máquinas que a gente tem de e-mail, para você enviar e-mail para o pessoal. SMS. Basicamente, você vai escrever as mensagens de SMS e vai enviar para esses leads que você tem que possuem telefone, tá? Para você conseguir enviar mensagens, é preciso que você tenha créditos de SMS. Facebook Messenger, mesma coisa, é a máquina do Facebook, para você capturar leads do Facebook. WhatsApp, para você conversar com seus contatos via WhatsApp e enviar mensagens para eles. Instagram, mesma coisa, as pessoas vão conversar com você pelo direct, depois eu vou explicar certinho como é que funciona a lógica, mas elas te chamaram no direct, elas entram numa automação de acordo com palavras-chave que você utiliza. Telegram funciona muito parecido com o WhatsApp, então, para quem não tem Telegram, para quem não tem WhatsApp, perdão, quiser a máquina do Telegram, a gente tem dentro dos planos. E a máquina de voz. O que é essa máquina de voz? É quando você pode gravar áudios até 30 segundos, se eu não me engano. Você escreve as mensagens bonitinho, e daí é como se fosse uma ligação para essa outra pessoa. A pessoa recebe uma ligação com o seu áudio. Enfim, a gente tem vários tipos de máquinas, tudo de acordo com a estratégia de vocês. Eu vou passar rapidamente pela máquina de WhatsApp, Instagram e e-mail, tá? Hoje, e nas demais vezes a gente vê certinho, de acordo com a necessidade de vocês, a gente pode focar em outra funcionalidade, tá bom? Vou entrar aqui primeiro na máquina de e-mail. Vou deixar carregando. Deixa eu ver se vocês têm mais uma pergunta. Tá. Arrasaram, hein, gente? Podem continuar perguntando. Daqui a pouco eu separo um minutinho só para responder vocês. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ulisses, CRM eu vou fazer um overview hoje, tá? Mas o intuito é que eu consiga aprofundar mais em outros momentos. Ainda não tem uma data marcada para o CRM, mas hoje eu consigo dar uma visão geral. Deixa eu vir aqui. Beleza. Máquina de e-mail já vem com uma sequência pronta quando você faz a criação da máquina padrão vazia. Então, ele veio com uma sequência inicial e veio com um e-mail dentro. Como que funciona o nosso funil de vendas dentro das máquinas? O nosso funil, a gente sempre imagina o funil assim, né? A parte maior entram o começo do seu público, várias pessoas, e conforme ele vai se comunicando com você, você vai mandando conteúdo, ele vai afunilando até que chega na ação final, que é a venda. É assim que a gente conhece o funil. Aqui, visualmente, o nosso funil pode acontecer tanto dessa forma como eu disse, quanto horizontalmente. Esse quadradinho representa um e-mail. Então, você vai escrever um e-mail, clicando nele aqui. Ele vai te mostrar as opções de edição. Aqui já tem um textinho prévio só para você ver como funciona. Você escreve, esse é o editor simples, beleza. Pode vir aqui em salvar. E ele vai te dar algumas opções de envio. São as opções de
assunto do e-mail, conta de disparo. Você também pode configurar a data que você quer disparar. Então, muitas pessoas perguntam pra gente, mas eu posso programar o envio? Porque eu não quero enviar agora, nesse exato momento. Você pode. Então, por exemplo, aqui. Se você não coloca nenhuma configuração na data, ele vai enviar imediatamente. Assim que você ativar o e-mail e ter gente dentro do funil, vai ser disparado esse e-mail. Só que você quer enviar um dia depois, né? Você pode colocar aqui, ó, em dias, número 1 ou o número que você quiser. É o enviar após. Agora, se você quer enviar em um intervalo de horas, em um horário específico, você coloca aqui, sei lá, das 10h30 às 10h20 às 11h20. Que é uma data fixa, eu não quero enviar todo dia, eu quero enviar só na sexta. Então, você pode definir uma hora aqui, só que tem que tirar essas configurações. Você define o dia e ele vai aparecer para você. E aqui embaixo são os dias da semana que o e-mail é enviado. Por padrão, é marcado todos os dias da semana, mas se você quiser desmarcar, só clicar aqui e desmarcar os dias que você não quer enviar, tá bom? Anexos. Os anexos são arquivos que você pode inserir dentro desses e-mails para que a pessoa receba e lá no final vai ficar o arquivinho que você enviou para ela. Compromisso. Gente, isso é muito legal se você mexe com curso, com lançamento, com live. A gente mesmo usa bastante aqui na Lead Lovers, que é o habilitar compromisso. O que acontece? Eu tenho um lançamento para fazer amanhã às 2h e eu quero enviar um e-mail para os meus leads para fazer com que eles anotem de lembrete. Como que faz? Você vai colocar o dia, o horário, né, de tal dia até tal dia, o título e a descrição do que vai ser esse evento e a localização. Se for presencial, você coloca a localização presencial. Se for um link, é aí que você vai colocar o link. Mas é uma reunião no Zoom. Coloca o link do Zoom. É no Meet. Coloca o link do Meet. O que vai acontecer? Quando a pessoa receber esse e-mail, antes do assunto em si, vai ter um lembrete. Adicionar como um lembrete. E daí o link do calendário do Google, do calendário do Outlook e o que mais tiver ali. Quando a pessoa clica, ela adiciona na agenda dela esse lembrete para que apareça para ela na hora que estiver acontecendo o evento. Análise de conteúdo, o que é isso? Quando a gente escreve um e-mail, a gente precisa seguir algumas boas práticas de envio. Então, e isso já é uma dica, quando você estiver escrevendo um e-mail, cuidado com algumas palavras, porque algumas palavras são sensíveis e podem fazer com que seu e-mail vá ou não para spam, tá? O análise de conteúdos te ajuda a verificar que palavras que podem ser sensíveis. Então, por exemplo, se eu escrever lá e-book grátis. Grátis é uma palavra sensível. Se você coloca grátis várias vezes no seu e-mail, pode ser que seu e-mail, dentre outras coisas, pode ir para spam, e não é isso que a gente quer. Então, você tem duas opções. Ele vai aparecer, quando tiver alguma palavra assim, eu vou até escrever aqui para vocês. Oportunidade. E-book grátis. Vamos ver se ele aparece. Compromisso, análise. Ele aparece assim, em amarelinho, grátis e oportunidade, porque oportunidade também é uma palavra sensível. Você pode continuar com esse e-mail assim. Você pode clicar em salvar e tá tudo certo, ele vai enviar. Não quer dizer que vá para spam obrigatoriamente. Só que você tem a oportunidade de alterar. Então, eu não quero colocar grátis, quero colocar de graça, não sei. Você vai procurar um sinônimo e vai otimizar o seu e-mail. Deixa eu ver se eu configurei aqui, beleza. Quando eu salvo esse e-mail prévio, ele já vem salvo desativado. Para não acontecer de você ativar sem querer. Às vezes você não fez a revisão e numa dessa, sei lá, precisa revisar mais alguma coisa, configurar mais alguma coisa, ele vem desativado. Você só clicar aqui em ativar. Aí, como que acontece na prática? Vamos supor que a pessoa se capturou na sua página de captura. Ela vai entrar nesse funil
E aqui onde está escrito 0 leads, vai ficar com 1 lead. Ou seja, essa pessoa entrou no funil. Quando a gente tiver um númerozinho aqui, significa que a pessoa está esperando para receber o e-mail, tá? Então, ela está esperando para receber o e-mail. Quando ela receber, esse número volta a ficar com 0. E aqui no final do funil fica com o número 1. Ela passou pela sua sequência, porque nesse caso, o funil é horizontal. Ela vai interagir com esse e-mail, ela abrindo ou não, ela fazendo uma ação ou não, assim que o e-mail for enviado, ela vem para o final do funil, tá? Aqui a gente tem algumas métricas primárias, que é o envio, a porcentagem de abertura e a porcentagem de clique. Você pode criar outros e-mails, então, por exemplo, aqui tem um maisinho. Agora eu vou criar um e-mail no editor Arrasta e Solta. É um editor mais elaborado e tem mais opções de personalização. Aqui a gente tem vários modelos, tá? Então, se você não está com ideia de criar um e-mail do zero, pode clicar em algum desses modelos aqui, nas categorias também, mas eu quero um modelo em branco. E é aquilo, arrastar um elemento e soltar para o campo de visão. Então, eu quero um título. Arrasta para cá, clica no bloco e faz a sua edição. Isso acontece para todos os bloquinhos de elemento. Agora, nossa, eu não sei o que escrever. Eu tenho a ideia do conteúdo, mas eu não sei como colocar isso no escrito. A gente lançou recentemente uma ferramenta chamada Conteúdo Mágico. Eu não sei se vocês já viram. Quem aí já viu o Conteúdo Mágico? O Conteúdo Mágico é simplesmente incrível, porque quando você clica aqui, no canto superior, você vai definir o que você quer, nesse caso é uma mensagem de e-mail, e vai colocar as especificações da escrita. Então, eu quero um e-mail de convite, convidando o pessoal para um webinário sobre... Aí você vai colocando a descrição do seu produto, do seu serviço ou da sua aula. Quanto mais coisa você colocar, mais descrições, melhor o texto fica. Aí ele gera, por exemplo, aqui, o estilo da escrita para você. Eu quero algo mais formal, eu quero algo mais amigável. É a forma como você vai se comunicar com o seu público. Você clica aqui e ele vai criar o conteúdo para você. Ele vai te criar um textinho e você consegue copiar esse textinho e personalizar, tá? Quando você faz isso, eu vou fechar. Vamos supor, né? Eu copiei o texto, você pode jogar um Ctrl+V, Ctrl+C aqui, e ele vai configurar para você o texto. Aí você personaliza da forma que você acha melhor. Mas é uma opção de inteligência artificial para te ajudar na hora da escrita. Está em versão beta, então você que é nosso cliente incrível e maravilhoso e quer testar o conteúdo mágico ou já testou, se tiver qualquer feedback, manda pra gente, porque a gente as melhorias que a gente faz dentro das ferramentas são com base no que vocês nos dizem e é muito importante. Continuar. E são aquelas configurações que eu acabei de falar para vocês. Sempre são as mesmas. Eu vou cancelar aqui. E daí ele vai ficar aqui. Então, a pessoa vai receber este primeiro e-mail, vai passar para o segundo. Se tiver um segundo, ela recebe o segundo e passa para o terceiro. E assim sucessivamente. Mas eu não quero que a pessoa fique no mesmo funil. O que eu faço? Você pode criar uma segunda sequência aqui. Então, vamos... Segundo funil. Ele vai criar sem e-mail nenhum. Então, essa é a sequência inicial. Este é o segundo funil. E eu quero criar um e-mail com base nesse modelo aqui, no básico. Vamos ver. Ele já criou com todos os espaçamentos. Vou continuar. O assunto eu vou colocar teste. Vou colocar uma conta minha de disparo. Opa, isso aí. Vou deixar ele ativo já. Então, ele está aqui. É uma estratégia que geralmente as pessoas fazem, a gente faz bastante aqui na Lead Lovers, que é o seguinte. Quando a pessoa se captura na página de captura, ela cai dentro desse primeiro e-mail para receber o conteúdo, tá? Para a gente segmentar as pessoas que abriram o e-mail daquelas que não abriram, ou que clicaram no link e não clicaram,
O que vai acontecer? Lembra que eu falei que, independente se a pessoa abre ou não o e-mail, ela vai permanecer nessa sequência? Para eu retirar dessa sequência e colocar em outro local, a gente usa os gatilhos. Tanto o gatilho de abertura quanto o gatilho de clique. Como que você acessa esses gatilhos? Você vai no e-mail onde você quer fazer essa segmentação e vai clicar aqui em gatilhos. Temos tanto de abertura quanto para clique. Eu quero que quando a pessoa abre o meu e-mail seja movida para o funil de baixo e assim eu vou segmentar. Pessoas que abriram ficam no funil 2, pessoas que não abriram continuam no funil 1. Então, eu venho aqui e seleciono a ação mover. Aí, aqui tem tudo, né? Tem que escolher a máquina. Então, por exemplo, a minha máquina se chama Demonstração Brenda. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Demonstração Brenda, segundo funil, e o e-mail 1. Ele aparece aqui e é só fechar. Quando os gatilhos estão ativos, eles ficam azulzinhos, tá? E se você passa o mouse em cima, é possível ver o que eles fazem. O que isso significa na prática, então? A pessoa entrou na página de captura, se capturou, entrou nesse funil, recebeu e abriu o e-mail do primeiro funil, ela é movida para o funil de baixo e é assim que a gente vai afunilando o nosso funil de vendas, até chegar no ponto onde a pessoa está pronta para comprar o seu produto e você já pode enviar uma comunicação ainda mais direta para ela. Perfeito? Respondo sim, Jéssica. Respondo sim. A gente tem outras opções aqui, tá? De e-mail. Eu tô focando mais nessa parte de e-mail, porque ela é muito importante e é o que tem mais coisas. Se vocês aprendem o que está aqui nessa tela, vocês vão conseguir criar outros tipos de máquina de outros conteúdos, tá? Clicando nesse segundo ícone aqui do funil, ele vai ampliar as métricas. Então, ele vai te mostrar quantos envios você fez, quantos leads estão parados para receber esse e-mail, as aberturas, os cliques, os descadastros e os erros. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem uma flechinha. Quando eu clico nessa flechinha em abertura, em clique, ele vai inverter a métrica. De clicaram para não clicaram, de abriram para não abriram. Clicando nesse terceiro ícone do funil, vocês vão vir para o gráfico para mostrar como está sendo a taxa de envio, abertura e clique por dia ou por semana. Esse ícone aqui é de atualizar. Então, quando você faz alguma mudança e não quer atualizar a página inteira, você pode atualizar só o funil. E aqui em 3 pontinhos tem outras ações. Remover, duplicar, enfim, ações padrões de um funil de vendas. Essa é a visão geral do funil, tá? Vocês também conseguem reordenar os funis. Então, se vocês têm vários funis criados, vocês podem mexer neles e na ordem que eles aparecem. Aí é só clicar e arrastar. E aqui é uma opção caso vocês precisem expandir ou não todas as sequências. Vocês podem simultaneamente expandir todas elas ou minimizar todas elas, tá? Deixa eu ver. Tem alguns comentários, então eu vou responder algumas perguntas e daqui a pouco eu volto a falar sobre a ferramenta. Beleza, vamos lá. Lá no início, tá? O Atila Fortaleza, 2 anos na Lead Lovers. Beleza. William, conseguimos enviar em massa a mensagem via WhatsApp? Antes dos App Lovers fazíamos via lista de transmissão, agora eu faço. William, você consegue pegar essa lista que você tem, uma planilha com vários leads, com um telefone, importar dentro da máquina, e daí você consegue enviar um template de mensagens. Depois eu mostro certinho, mas esse template de mensagens você cria na hora que está criando a máquina. Você vê ali a opção de templates, que são mensagens prontas que você pode enviar para essa galera, e daí você reorganiza da forma que você achar melhor, tá? Essas mensagens. É possível enviar a mesma planilha de leads para diferentes máquinas? Você pode sim. Você pode usar a mesma base de lista para colocar em máquinas diferentes. E daí essas pessoas vão receber as mensagens de máquinas distintas ao mesmo tempo, de acordo com a programação do envio que você fez.
O Liz perguntou do CRM, que eu tinha respondido. Brenda, depois responde para mim de novo, porque na hora travou. Entrei na live. Ah, entendi. Quero entender como se consigo implementar essas vendas através do Lead Lovers. Como vendo cursos, preciso que os alunos anexem documentos. Tem campo na Lead Lovers? Consigo colocar um contrato para o aluno receber? Depende muito como você vai fazer essa entrega de documento e contratação. Na Lead Lovers, você consegue criar um formulário e, através desse formulário, a pessoa insere todas as informações dela. Então, por exemplo, a gente tem um formulário de CPF, um campo de CPF, de números, onde a pessoa vai colocar o CPF ou qualquer outro tipo de documentação, tá? Aí aqui, consigo colocar um contrato para o aluno receber? No envio do e-mail é possível inserir o anexo. Aí depende como você vai fazer isso, tá? Porque se você for colocar aluno por aluno, é possível fazer. Agora, em massa, eu acredito que não seja possível, justamente porque é um contrato com as informações dele já. A não ser que seja um contrato genérico, que daí seria possível. Ulisses. Sobre o gatilho de clique, se tiver 2 links no e-mail, posso especificar que ao clicar em um link vá para o funil 2 e clicar no outro link vá para o funil 3? Tem sim. Só que não pelo gatilho de clique, tá? O gatilho de clique, como que ele funciona? Dentro do e-mail, esse gatilho que eu acabei de mostrar para vocês. Ele funciona para clique no link. Independente se a pessoa clicou no link 1, no link 2, ele vai executar a mesma ação, tá? Para você fazer isso que você quer, a pessoa clicou no link 1, vai para tal lugar. A pessoa clicou no link 2, vai para outro lugar. A gente tem uma ferramenta chamada Link Inteligente. Essa ferramenta aqui. Vocês vêm no canto superior, ferramentas. Aí vocês vêm aqui em e-mail marketing e link com ações automatizadas. É um tipo de gatilho onde você vai fazer exatamente isso. A Lead Lovers tem um monte, mas eu vou criar um aqui para vocês. Então, por exemplo, nome do link. Teste Brenda. O link do destino, eu vou colocar aqui o link... Aí. O link da nossa aula. Eu vou procurar por ele. Ele está carregando. Vou dar um tempinho para ele. E assim que você configura, ele vai aparecer as opções de gatilho. Quando a pessoa clicar nesse link, eu quero que vá para outro lugar. Agora, se ela clicar no outro, vai para o funil 2, tá? Mas é aqui que você vai, enquanto carrega, é aqui que você vai. Ó, ele apareceu aqui, data de cadastro, clique. Eu quero opção gatilhos. Quando ela clicar nesse link, ela vai ser movida para o funil 2. Aí você vai pegar o outro link que você tem, vai gerar um novo gatilho, igual eu fiz aqui, e nesse link 2 você vai colocar o segundo destino. Fechado? Deixa eu voltar aqui. Ulisses, veja se deu para entender, tá? Mas vai estar no documento escrito também. Vou voltar aqui, galera, porque a gente está com um pouquinho tempo. Como eu esmiucei essa parte do e-mail, eu vou vir aqui. Cadê? A gente tem, dentro dos projetos, a opção de enviar e-mails avulsos. Aqueles e-mails que você não quer que a pessoa receba numa sequência. Você quer enviar uma vez só para todo mundo e acabou. Então, é o que a gente chama de broadcast. O broadcast são e-mails avulsos e na hora que você cria, você envia para todos os leads ativos dessa máquina. Quando você cria, ele fica aqui como agendado, porém, ele consegue ficar aqui na aba enviados a partir do momento que você faz algum envio. Aba páginas. É onde vocês vão criar as páginas de vocês. Quando vocês não têm nenhuma página criada, ele vai mostrar esse pop-upzinho, vai mostrar o que você pode fazer, se você tem uma página na Lead Lovers ou não. Então, se você quer uma página na Lead Lovers, você clica aqui em criar página, ele vai te mostrar os construtores. A gente sempre usa o construtor por componentes, porque ele também é arrasta e solta. Aqui vai ter vários tipos de páginas. Então, vocês podem clicar nesses templates prontos e fazer a página de vocês em cima do que já está pronto. Ou então, vocês criam do zero. Fica a seu critério.
E ele é arrasta e solta também. Você arrasta os elementos para o campo de edição. Formulário de captura. Ele é muito mais indicado quando você não tem uma página na Lead Lovers, é uma página externa. Mas se você quer que, assim que as pessoas se cadastrem, elas caiam aqui dentro de algum funil. Então, se você não tem nenhuma página criada e ela é, por exemplo, do WordPress, vamos supor, você vai clicar aqui no mais e vai escolher se você quer um formulário estático ou dinâmico. O formulário estático é aquele formulário com informações padrões, nome, e-mail, telefone, data de nascimento, e é isso, tá? Agora, se você quer uma informação personalizada, por exemplo, RG, CPF, eu quero saber o gênero, enfim, você quer criar esses campos, é possível criar a partir do formulário personalizado e dinâmico. Quando você faz essa criação, automaticamente, quando você clica em salvar, ele vai te gerar um código, um script, e esse scriptzinho você insere dentro da plataforma externa. A gente tem informações de como proceder nesse caso para não ter nenhum erro, e eu vou deixar no material escrito também. Mesma coisa aqui em pop-up. Você quer criar uma página e quer inserir um pop-up para a pessoa ver. Tem a opção e tem vários tipos de pop-up. Aquele pop-up que tem texto e imagem, o pop-up de saída, que é quando a pessoa está navegando normalmente na página, dela está se aproximando do voltar do navegador e aparece pop-up para ela, ou pop-up de entrada. Qualquer tipo de pop-up que você precisar, tem aqui. Mesma coisa, você vai criar o pop-up, vai configurar e ele vai te gerar um código onde você vai inserir dentro da sua página. Antes de vir aqui para a aba Leads, eu quero vir aqui em histórico. É o histórico de envios da sua máquina. Você vai filtrar, então, por exemplo, eu quero visualizar os reenvios ou quero ver o histórico de envios normal. Quero filtrar por assunto do e-mail ou por destinatário. Se e-mails enviados hoje, ontem ou geral. Todos os status, né? Eu quero ver só os e-mails que foram abertos ou clicados. E se é de funil ou e-mail avulso. Você vai fazer toda essa filtragem e vai ver ali os leads bonitinhos se receberam ou não essa sequência. Se eles receberam o e-mail, vai ficar com um checkzinho verde. Se eles não receberam, vai ficar com um X vermelho. E as configurações da máquina, que são várias configurações, eu vou colocar elas dentro do documento em PDF para vocês também. Acredito que até o final da tarde eu consiga enviar para vocês, tá? Então, tem várias coisas. Eu quero usar um domínio meu. O que eu preciso fazer para usar um domínio meu e usar nas páginas da Lead Lovers? Primeiro, você precisa que esse domínio direcione as suas abas para a Lead Lovers. Então, você tem toda uma configuração dentro da hospedagem desse domínio, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem chamar o nosso suporte, que a gente esclarece como que funciona para vocês. E assim que você fez o direcionamento das rotas para Lead Lovers, você vai clicar nas configurações da máquina, domínios e rotas, que é a segunda abinha, e vai inserir ele aqui, ó. Insira o domínio. Dessa forma, seu domínio está vinculado na máquina, e todas as páginas criadas dentro dessa máquina vão abrir com este domínio, tá? E não esqueçam de colocar a certificação, que é o que deixa o site seguro. Basta que vocês cliquem nessas duas checkboxes, beleza? E para finalizar a máquina, a gente entra na aba Leads, muito parecida com a aba Leads que eu mostrei lá no início. Só que essa aba Leads é vinculada a essa máquina especificamente, tá? Então, se você vir aqui, ó, vai ter demonstração Brenda, é só dessa máquina. E fazendo todas aquelas filtragens que eu mencionei, você consegue aplicar uma ação, você consegue fazer uma movimentação, uma exclusão e gerenciar como seus leads estão. Muita informação, né, galera? E olha que eu só passei para a máquina de e-mail, por isso que eu não quero me estender e quero tentar fazer outros webinários assim para especificar outras ferramentas. Nesse caso, deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui para a gente prosseguir. Deixa eu ver. A Jéssica, consigo adicionar a parte de venda como PayPal? Você consegue. Quando você
faz toda a questão de integração com plataforma de pagamento, depois eu mostro, a gente tem opções de integração com PayPal, PagSeguro, Mercado Pago e uma infinidade de outras plataformas, tá? Thalita, o que posso trabalhar com a integração com a Hotmart? Depende, Thalita, porque assim, você pode, se você tem um curso, um produto, né, que você queira vender, um produto digital, você pode usar a nossa área de membros, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se for um curso, igual eu falei para a Jéssica, você vai integrar com a plataforma Hotmart. Ai, mas eu vendo, sei lá, eu quero que as pessoas comprem o meu produto, o meu serviço e entrem na Lead Lovers. Aí a gente consegue fazer essa integração de outra forma, mas é possível também. Ulisses, tem uma agenda e desenvolvemos sites de landing pages e como Elementor como framework de edição. Você tem algum plugin, script de integração que permita usar os forms nativos do Elementor? Assim, a gente tem... Eu vou digitar aqui, tá? Eu vou digitar aqui nos comentários, porque a gente tem um plugin. Se você usa Elementor Pro e você quer capturar os leads do Elementor Pro para Lead Lovers, né, com esse plugin, a gente tem Lead Lovers for Elementor, é o nome do plugin. Quando você instala esse plugin dentro do WordPress, vai ter algumas configurações para fazer e você vincula com as suas máquinas aqui na Lead Lovers. A gente tem tutorial mostrando, mas o nome do plugin é esse aqui, ó. Plugin para WordPress, Lead Lovers for Elementor. Tem tutorial, então assim, você pode ficar tranquilo, você vai seguir um tutorialzinho, é bem fácil de fazer, tá? Gente, vou continuar então, vou passar bem rápido agora, porque a gente precisa finalizar, mas fiquem tranquilos que eu sei que é muita informação e vocês podem ver tudo no PDF que eu vou mostrar. Aqui. Então, a gente acessou a aba Máquinas. Essa quarta aba aqui é o e-mail marketing, é onde vocês vão fazer as campanhas de vocês, os e-mails avulsos, independente de projeto, independente de máquina. Você vai criar um e-mail, assim como no broadcast da máquina, e vai enviar para uma filtragem de leads que você quer. Então, se você quer enviar, por exemplo, um e-mail para lead de 3 máquinas ao mesmo tempo, você consegue por aqui. Pipeline, o nosso CRM, como ele funciona? Aqui a gente tem vários, tá? Mas eu vou clicar aqui, é onde fica todas as negociações. E quando eu clico aqui, por exemplo, em teste, que é um que a gente criou, ele entra como se fosse o Trello. Já ouviram falar do Trello? São colunas e você vai arrastando cards para essas colunas de acordo com o processo de vendas. Então, vamos supor, aqui começa com, lá no início, quando você tá, o lead acaba de vir para você e precisa falar com o atendente, com alguém. Esse atendente pode ficar responsável, você pode vincular pessoas aqui para fazer esses atendimentos. E assim que essas pessoas vão avançando no processo de vendas, elas também avançam aqui de acordo com o que vocês configuram. Então, por exemplo, aqui pode ser início, fechamento de venda, sei lá, conversa com o atendente e daí conclusão para os leads fechados, tá? Só um minuto, gente, só um minutinho. Me perdoem, galera. Coisa de cachorro. Quem tem cachorro em casa sabe, dá uma trabalheira. Beleza? Esses cardzinhos aqui, pequenininhos, são os leads, são as pessoas e o cadastro delas que vai deixar aqui dentro de cada coluna. Se eu clicar neles, vai aparecer uma série de informações. Você vai colocar o nome, todos os contatos de telefone, de contato. Vai colocar aqui, se você quer inserir essas pessoas depois do atendimento, se você quer inserir elas dentro de uma máquina, dentro de um projeto, é possível também. Se você quer aplicar uma tag de identificação para separar esses leads de outros leads, é possível também. Aqui tem o histórico. Então, por exemplo, aqui, ó,
O nome do usuário é Marketing Lead Lovers, mas pode ser o seu nome, por exemplo. Aqui vai constar todas as movimentações que esse usuário fez. Se tiver alguma notificação, você pode habilitar para receber e-mails de notificação dessas movimentações e do que for feito dentro desse card. E se você precisar documentar algum arquivo, às vezes contrato, às vezes alguma coisa importante, você clica aqui e ele vai escolher um arquivo do seu computador, tá? E aqui são, por exemplo, eu quero fazer uma call com ele amanhã e eu preciso agendar isso. Você pode fazer o agendamento por aqui, selecionar o lembrete, tá? E se o cara for atendido, a moça for atendida, você coloca como atendido. Beleza? Se esse card for uma pessoa que você ganhou, você conseguiu fechar a venda, você coloca como ganha, ou caso contrário, como perdida. É assim que funciona o nosso pipeline. Eu vou deixar o material explicando certinho todas as funcionalidades do pipeline no documento em PDF. Então, é muito importante que vocês acessem esse documento. Depois de pipeline, a gente tem o que a gente chama de curso EAD no nosso menu, tá? Curso EAD é exatamente onde você vai colocar o seu produto, Jéssica. A gente tem vários produtos, mas eu vou criar um aqui para vocês, ó. Criar nome do produto. Brenda Baiac, primeiros passos. Descrição, vou salvar. Beleza, agora eu vou procurar ele. Ele já vem, na verdade, e eu tenho configurações para fazer. Nas configurações básicas, quando que eu vou liberar esse produto para as pessoas que assinarem, o e-mail do suporte, todas aquelas coisas técnicas que você precisa deixar pronto para que seu produto possa ser vendido. Na personalização, tela de login, é onde você vai deixar a sua área de membros e configurar a forma que as pessoas vão entrar nessa área. Domínios, mesma coisa, você pode usar seus... eu não quero usar numa máquina para páginas, mas eu quero usar o meu domínio próprio para abrir o site de login. Você consegue também. Informações de dados de acesso, configurações e ações, e aí que está o pulo do gato, porque vamos supor, a pessoa comprou seu curso na Hotmart, você integrou com a Hotmart aqui, aí ela vai entrar como aluno e você pode fazer uma ação de pós-venda. Eu quero que depois que as pessoas comprarem, elas sejam movidas para a máquina X, seja aplicada uma tag tal, ou então removidas de um outro local. Aqui, ações pós-venda. Ações para cobrança de boleto, ações para pagamento em atraso, para cancelamento, para abandono de carrinho e para cobrança por Pix. São essas ações que você consegue fazer quando a pessoa, você tem as informações dessa pessoa. E nas configurações avançadas é o bloqueio por IP. Eu não quero que mais de uma pessoa acesse pelo mesmo login, ou que esse login seja acessado de locais diferentes, você consegue habilitar o bloqueio por IP. Cursos. É onde você vai criar o seu curso. Então, quando você clica aqui em novo curso, você vai colocar qual é o nome do curso, o professor, quando que você vai liberar essa aula, a imagem, né, se tiver, liberar comentários. Aí você vai criando ali, configurando todas as suas aulas. E é aqui que fica a parte de integrações. Hoje a gente tem com Hotmart, PagSeguro, PayPal, Eduz, Monetize, Stripe, Digital Manager, Bripe, Kiwify, Mercado Pago, MemberKit, Galaxy Pay e OctaPay. São as plataformas que a gente integra. E aqui é a área de estudante. Sempre que alguma pessoa se tornar estudante e entrar nessa área de membros, ela fica aqui para você gerir. Beleza? Aqui a gente tem chatbot, logo abaixo de curso ED, chatbot. É justamente um botzinho que você pode criar e colocar na sua página. Então, gente, hoje vejam que vocês não precisam só capturar as pessoas por formulário de captura. Vocês conseguem criar
chatzinhos que ficam na página no canto inferior ou no superior, dependendo de como você configura. Quando elas digitam e conversam com você, elas colocam as informações e são capturadas também. Então, essa é uma opção. Por exemplo, no site da Lead Lover, se vocês verem, vocês vão ver que tem um emojizinho ali, um menininho no canto inferior direito. É o nosso chatbot. É por ali que vocês conversam com a gente. Aqui é a integração com produtos externos. Então, me perguntaram, né? Deixa eu ver como que foi a pergunta. Como que eu posso trabalhar por integração com a Hotmart? Eu não tenho um curso, eu não tenho um produto, mas você pode integrar de qualquer forma. Se você trabalha com plataformas de pagamento e a pessoa faz assinatura, e é uma dessas plataformas que eu falei, você consegue criar o nome desse produto e assim que a pessoa compra de você, ela entra aqui e você consegue fazer uma ação com ela. Muito parecido com o que acontece no produto EAD. Gente, isso aqui também é muito importante, a nossa área de treinamentos. Para você que é cliente, a gente tem alguns cursos, nem todos estão habilitados porque tem para vários segmentos, tá? Mas, por exemplo, esse aqui, ó, Copybox Premium. Esse é um dos bônus que vem para os clientes, que é sobre copywriting com a André Cia. E ele fala várias coisas, várias dicas que você pode inserir dentro do seu texto, que às vezes a gente tá acostumado a escrever assim, a gente até passa despercebido, tá? Então esse é só um dos milhares de exemplos que a gente tem. Se você é cliente Lead Lover, você tem essa abinha treinamentos aqui, veja se você tem acesso, senão a gente conversa depois, não tem problema nenhum. Essas são as principais funcionalidades dentro do menu, tá? Aqui embaixo vão ser as contas. Se você tem uma conta de e-mail, é aqui que você vai colocar. Aqui é a central das contas de e-mail vinculadas nas máquinas. Aqui embaixo são as contas de Instagram. Quando você faz a integração com a máquina de Instagram, você precisa criar uma conta. Aqui a gente tem 3, né? Mas criando conta aqui, vai ter todo um processo de configuração para você vincular com a sua conta do Insta e fazer essa ativação. A mesma coisa acontece para contas de Telegram e a mesma coisa acontece para contas de WhatsApp. Quem tem o plano Lead Lovers mais WhatsApp tem essas opções habilitadas, tá? Para usar com a máquina de WhatsApp. Então, você vai ter configurações aqui dentro, onde você vai inserir seu número, vai vincular numa máquina e vai escolher a forma de envio das mensagens. E aqui a gente sempre coloca o nosso 99 Webinar, que é onde a gente está fazendo essa transmissão. Então, você que trabalha com cursos e com lives, com aulas presenciais, aulas EAD, você tem a opção de fazer uma transmissão, numa plataforma de transmissão. E aonde vocês estão agora é no 99 Webinar. Agora, se vocês querem uma plataforma que também te ajude a gerar copies, assim como o gerador de copies que a gente colocou ali, a gente tem o Copy Maker. Você vai basicamente colocar algumas informações dentro do seu nicho, do que você precisa, e vai te gerar várias versões de um e-mail só. E não só e-mails, tá, galera? VSL, que é script para venda em vídeo, qualquer tipo de script em texto que vocês precisem, para anúncio, para e-mail, para página, enfim. Essas são as opções que existem hoje no nosso menuzinho. E quando eu clico aqui, eu volto para o inicial, tá? Aqui no canto superior, para finalizar e eu ver as dúvidas de vocês, tem a aba Ferramentas, as ferramentas complementares. Então, aqui em e-mail marketing, a gente tem teste de entregabilidade, para você adquirir créditos e conseguir ver se quanto de spam está indo o seu e-mail, quanto que ele está sendo entregue. Os links com automatizações que eu acabei de falar, que são aquele tipo de gatilho onde se a pessoa clicou num link, ela vai para o funil 1. Se ela clicou no link 2, ela vai para outro funil. Encurtador de URL. Isso é muito bom, porque se você usa, sei lá, um link do Drive dentro do seu e-mail, pode ser um link sensível. Para você esconder esse link dentro de um encurtador, a gente tem essa opção. E relatórios de e-mail. Na aba páginas, a gente tem o chatbot, a opção de botão do WhatsApp para você colocar aquele botão flutuante nas páginas. Links com ações automatizadas também, encurtador de URL, código de captura. É basicamente um script onde você consegue algumas métricas das páginas e dá para inserir em páginas externas também.
junto com o pixel da Lead Lovers. Gestão de contatos. Nós temos a parte de importação, inserir tags nos contatos. Campos de captura personalizados é justamente essa criação de campos para formulários. Eu quero criar em que mês a pessoa nasceu. Então, você vai criar o campinho personalizado. Os gatilhos inteligentes, as nossas ações automatizadas. Você quer fazer uma ação que não tem no gatilho de e-mail? Tem nesse gatilho aqui. Limpeza de lista, que é muito importante, e os arquivos de exportação, que é aquele amontoado de arquivos. Sempre que você fazer alguma exportação, ele vai deixar o histórico aqui. Nossas integrações é a mesma coisa que eu disse. Se você precisa de produto e pagamento, que é o que a gente estava conversando, é aqui. Se você precisa capturar através do Lead Ads, então você vai fazer essa configuração com o Facebook, vai criar um formulário lá no Facebook, e quando as pessoas clicarem no formulário, vão ser inseridos aqui dentro. E os webhooks é mais questão de API, programação, é uma questão mais complexa para você integrar a Lead Lovers com uma plataforma externa. Webinários e copywriting. Aqui, você vai ter todas as partes que são administrativas do seu perfil, tá? Você consegue criar usuários e permissões. Então, você tem uma equipe e não quer dar o seu acesso total para todo mundo. Você coloca o e-mail da pessoa aqui e limita esse acesso para elas, tá? Chegamos a 1 hora de live, consegui dar esse overview bem rapidinho. Eu sei que é muita coisa, mas agora eu vou dar um tempo para responder as questões de vocês. E também essas perguntas que vocês me mandaram, eu vou colocar no PDF também, tá? Vamos ver aqui então, vou dar uma viradinha. Gatilho de clique já foi. Consigo adicionar a parte de venda como PayPal, sim. Ou qualquer outro também. Como posso trabalhar com a integração Hotmart? Expliquei. O plugin. Thalita, consigo usar o mesmo domínio em 2 máquinas? Thalita, não. Isso é por uma questão de segurança. Olha como funciona. Fazendo uma analogia. Você vai comprar uma casa e a sua casa tem um endereço específico. Cada casa tem um endereço específico. Depois, você comprou outra casa em outro local diferente, só que você coloca, não é possível, mas vamos supor que dê, tá? Você coloca o mesmo endereço. Na hora que o carteiro vai entregar as coisas, na hora de você receber essas encomendas, tem 2 casas com o mesmo endereço. Vai dar ruim. Não vai dar boa. Não vai dar. Mesma coisa acontece com os domínios. Quando você cadastra um domínio dentro de uma máquina, você só pode usar ela dentro dessa máquina específica. Por quê? Porque se você cadastrar o mesmo domínio em máquinas diferentes ao mesmo tempo, vai dar erro na hora de abrir as páginas. Porque daí ele vai confundir a rota. Então, para isso não acontecer lá no servidor, você precisa especificar a sua rota. Mesma coisa com as pessoas que querem. Já aconteceu várias vezes. Eu uso o meu domínio no WordPress e eu quero vincular ele na Lead Lovers. Ou em qualquer outra ferramenta, né? A gente sempre recomenda. Então a gente ajuda você ou você faz certinho, mas é preciso retirar as rotas do WordPress e vincular as rotas da Lead Lovers. Porque quando a pessoa for clicar no seu domínio, na URL do domínio, ela precisa abrir a página a qual ela está sendo vinculada. Se ela está vinculada a 2 páginas ao mesmo tempo, ela vai abrir e vai dar erro, entendeu? Para não dar esse erro apenas em um produto, apenas em uma máquina, beleza? Agora você consegue cadastrar quantos domínios você quiser dentro da Lead Lovers. Se você tem 50 máquinas, você consegue cadastrar 50 domínios, uma para cada máquina. A gente também tem opção, tá, Thalita, de subdomínio. Subdomínio, para quem não conhece, é o domínio principal, vamos supor que seja brendabaiac.com. Esse é meu domínio principal. O subdomínio é o que vem antes do domínio. Então, eu quero criar uma seção só de conteúdos. Então, posso colocar conteúdos.brendabaiac.com. Tudo que vem antes do domínio é o subdomínio. É muito mais fácil de configurar quando você já tem um domínio principal e não quer usar ele para fazer aquela determinada ação.
Também vou colocar algo escrito sobre domínios no PDF. No mesmo funil, posso ter um card com um responsável e um card com outro responsável? Você pode vincular responsáveis dentro do pipeline, né? Que é a nossa CRM. Você consegue vincular os responsáveis sim, tá? William, Brenda, essa live irá para o YouTube? Essa live vai ficar disponível por tempo indeterminado, tanto no replay aqui no 99, quanto no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês depois, porque às vezes tem pessoas que se cadastram, mas não conseguem ver até o final e tá tudo bem. Como configurar o PayPal como forma de pagamento sem usar plataformas? Mari, a gente tem integração com o PayPal, tá? Deixa eu ver. Vou confirmar aqui. Daí eu já te mostro como que você faz. Gente, só um pouquinho que eu tenho 1000 abas abertas. Aqui, curso online. Vamos ver aqui. Jéssica, quando o cliente termina de comprar, gera uma nota fiscal. A nota fiscal é feita pela plataforma de pagamento, tá? Então, vamos supor, a Lead Lover, vamos supor, né? Você comprou a Lead Lovers, é gerada uma nota fiscal para ti, mas é feita através da nossa plataforma de pagamento. Se você vai fazer alguma venda para o nosso cliente, você usou o PayPal, provavelmente tem que ver certinho como que é gerado lá no PayPal. Vou criar aqui de novo. Teste Brenda 1. Aqui, PayPal. É a terceira integração. A gente tem tutorial ajudando, tá? Então, vamos supor, PayPal tem a URL de notificação que você tem que inserir lá no PayPal. Tem o ID do produto, o e-mail da sua conta do PayPal e o ID da conta do comerciante. Essas são questões mais técnicas que, se você seguir certinho passo a passo escrito, já que o pessoal está falando muito de PayPal, eu coloco o tutorial de PayPal no PDF para vocês já ficarem sabendo como faz. Imagina, Thalita. Mari, achei o e-mail no spam, por isso entrei. Então, o que acontece? Várias coisas podem levar os e-mails para spam. E assim, isso é normal, tá, pessoal? Não é uma coisa de bicho de 7 cabeças, é ruim de acontecer, só que é muito comum e a gente precisa se blindar quanto a isso. Acontece na Lead Lovers também, até porque, vou falar um segredo para vocês, não existe, é impossível um provedor receber 100% dos e-mails. E não existe, de verdade mesmo. Tem provedores que recebem mais que outros. Por exemplo, o Outlook e o Hotmail, eles são provedores mais rígidos. Então, as chances de cair em spam para esses provedores são maiores. A gente tem formas de minimizar isso com boas práticas. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu coloco no material em PDF um e-book que a gente escreveu sobre entregabilidade, que ajuda vocês com várias dicas de como se prevenir em relação a isso, tá? E para finalizar, eu vou tirar todas essas abas aqui. Vou abrir a sequência da máquina de Insta e vou abrir a sequência da máquina de WhatsApp. Só para vocês verem como funciona, tá? Tipo, como que acontece ali questão visual. Aqui eu criei uma máquina de Insta e ela já veio com uma mensagenzinha, igual na máquina de e-mail. Todas aquelas informações da máquina de e-mail também estão aqui. Quando eu clico para editar, oi, esse é o modelo de mensagem do Instagram, você vai fazer toda a sua configuração de quando você vai disparar e como. Mas, além disso, você tem a opção de escrever um texto para mandar no direct da pessoa, lá no Instagram. Você pode inserir uma imagem ou você pode criar um cartão. O que é esse cartão? Você vai inserir uma imagem aqui, vai inserir um título. Então, por exemplo, título, cartão da Brenda. Opa. Um subtítulo. Essa é uma demonstração.
E daí tem um link padrão, vamos supor que seja esse. E você pode criar até 3 botões. Eu quero criar 3. Eu quero o botão 1, botão 2, botão 3. Vamos supor que eu tenha colocado aqui uma imagenzinha, ele vai aparecer aqui também. Esse é o preview de como vai ficar. Quando você configura os links, tudo bonitinho, ele vai mandar essa mensagem aqui para o seu lead lá no Instagram, no direct. E a pessoa vai clicar aonde ela deseja, no link que ela quer. Isso é muito bom quando você faz atendimento, quando você tem catálogo, quando você tem várias opções que você quer mandar e você não sabe como mandar para não encher a pessoa de mensagem. Pelo cartão você consegue fazer. Como que funciona na prática? Você pode fazer essa captura de 2 formas. Você cria uma palavra-chave. Aqui em configurações mesmo, você vai criar uma palavra-chave para sempre que a pessoa escrever, ela vai entrar na sua sequência, na sua automação. Nessa sequência inicial que você definir, tá? Tem o controle opt-in. Esse controle opt-in é o que você vai fazer para a pessoa entrar na automação. Aí você escreve uma palavra-chave. Agora, se você quer capturar comentários do post, ou então a pessoa, você fez um stories e quer que a pessoa interaja, você clica aqui, responder comentários via direct. Aí você vai fazer com que sempre que a pessoa escrever uma palavra X, ela entre para automação e continue recebendo normalmente. Se você é cliente Lead Lovers, eu tenho certeza que você já participou de pelo menos um workshop nosso, onde a gente colocou no Insta, digite vaga para garantir sua vaga. Aí quando a pessoa digitava, ela recebia toda uma sequência de mensagens. É através da máquina de Insta. E a máquina de WhatsApp é muito legal, porque aqui no meu caso eu escolhi uma máquina modelo. Lembra que na hora de você criar uma máquina, tem a opção de criar em branco e a opção de criar uma máquina pronta. Eu criei uma máquina de vendas pelo WhatsApp. E quando eu criei, ela já me deu todos esses funis aqui, ó. Horário agendado, sou cliente, financeiro, contratar e assim por diante. Quando eu clico na mensagem, ele já tem aqui uma mensagem prévia que você pode alterar. E assim que a pessoa vai entrando em contato, vai conversando com você, ela vai caindo no funil e vai indo lá para o final, tá bom? E aqui também é possível de usar o conteúdo mágico, que é a nossa IA, que ajuda você a escrever textos em segundos. Gente, por hoje é isso. Era um overview mesmo. O intuito é que a gente traga isso no decorrer dos anos mais vezes, para vocês ficarem ainda mais inteirados. Vai ter o PDF para vocês seguirem como um guia, tá? Tem o nosso suporte também, tem a nossa base de conhecimento. E agora eu vou terminar de ler as perguntas e finalizar, porque eu sei que eu já tomei muito tempo de vocês e eu agradeço muito para quem está aqui compartilhando desse momento comigo e tirando as suas dúvidas, tá? O Rock falou, bom dia, atrasei, ficará gravado? Ficará sim, tá, Rock? Então, vamos lá. Perfeito, gente. Pediram para eu colocar o e-book. E-book já está colocado. Podem ficar tranquilos. Vai ficar disponível esse vídeo depois? Luciano, vai sim. Eu vou mandar no e-mail de vocês o link da review, tudo certinho para que vocês acompanhem. E, gente, eu vou mandar pelo e-mail da Agatha, tá? Que é ela quem faz todos os envios. Luiz, eu vou colocar aqui, tem gente respondendo pelo YouTube. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Pessoal que está no YouTube, brenda.baiac@leadlovers.com.br. Pessoal que está no YouTube e não se inscreveu, é mais difícil de pegar o e-mail de vocês. Então, por favor, peguem esse e-mail que eu mandei para vocês, é o meu e-mail, e mandem assim, olha, Brenda, tudo bem? Eu sou o Luiz, eu estava participando da aula, tem como mandar o PDF, que daí eu junto vocês com o pessoal que está no 99 e envio, tá bom? Senão eu não tenho como pegar o e-mail de vocês.
Parabéns pelo conteúdo. Jair, é isso aí, gente. A gente tá junto nessa. Foi muito bom trocar essa experiência com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Jéssica, aguardo você, hein? Nos próximos workshops, você como cliente. É isso aí. Vamos se unir para que a gente consiga crescer todo mundo junto. Afinal de contas, 2023 acabou de começar. Muita coisa nova ainda vai vir. E eu preciso muito do apoio de vocês para feedbacks, para melhorias, para elogios, a gente está nessa. Então, um beijão. Espero que vocês tenham curtido e fiquem de olho no e-mail de vocês, tá bom? Tchau, tchau e uma ótima semana.